Olá pessoal, esse aqui é o canal Tinha Tela Preta. É um canal de anotação. É um canal que eu vou usar para reforçar meus pensamentos, para estudar e para treinar minha oratória. Pretendo alternar entre anotações curtas e anotações longas. Ontem eu fiz uma nota onde eu fiquei 1 hora seguida falando, que nem um imbecil. Então esse é um canal sem filtro. Afinal, nem edição essa porra tem. Quanto mais eu filtrar o conteúdo que eu vou falar. Então, tem som que não era pra ter, tem barulho que não era pra ter. Bom, eu não ligo. E se algum agraciado por acaso ver, sinta-se abençoado, porque eu tô mastigando pra você a informação de quem já apanhou muito fazendo isso aqui, pra ganhar algum trocado, pra ter alguma condição. Então hoje, quero estimular meu raciocínio aqui pensando sobre as formas de fazer dinheiro na internet, Acho que vai ser até um trabalho de memória, porque muitos desses já tentei. Então, teve coisa que deu certo, teve coisa que, cara, nem perto, tá? E eu acho que vou fazer aqui de trás pra frente, tá? Porque pelo que eu tô batendo o olho aqui, tem uma cronologia com a minha vida aqui. Tá? Bom. Começando aqui pelo dropshipping, eu acho que das profissões que surgiu no digital ali, meados de 19, 20, pré-pandemia, A pandemia começando ali em 2020, era uma das com mais potencial em termos de escala, tá? Tem muita relação com a facilidade que era fazer tráfego pago, com a facilidade que era você fazer uma boa copy e com a facilidade que era você ter um bom material. Não significando que você fazia tudo isso muito bem, mas a régua era baixa o suficiente para que você fale, opa, tá rodando, tá funcionando, tô vendendo, Que no final é importante. Então, acredito nisso. Se fôssemos colocar ali 2021, 2020, 2019, cara, seria enriquece muito ou enriquece, tá? Hoje em dia eu vou te falar, fome. E por quê? Cara, eu fiz dropshipping, foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro no digital. Em 2020, começo da pandemia. Porém, antes das plataformas entrarem para esse tipo de e-commerce, o varejo começar a fazer esse e-commerce, era completamente legal. Inclusive, quem tá aí e se recorda dos dropshippers de 2018, 2017, 2019, cara, todos eles sumiram, tá? Eu não sei, os que produziam conteúdo na internet, claro. Eu não sei se era medo da receita ou se eles foram perseguidos. Eu sei que eu recebi uma intimação judicial por conta de ter um comércio que estava funcionando de maneira irregular. Tive um comércio de dropshipping de roupa infantil, de fantasia infantil. Então, essas fantasias que você vê aí do Thor, do Homem-Aranha e tal, eu vendia isso, enquanto aqui no Brasil, cara, era 400, 300 conto, uma boa fantasia, trazendo direto da China era tipo assim, no meu bolso R$ 60. E tudo passava sem taxa, tá? Não tinha remessa conforme, ponto importante. E ainda tinha um esquema de você pegava uma remessa aí de abaixo de $50, uma boa remessa assim. Então, por exemplo, a pessoa comprou 10 peças, você não pagava taxa, sua margem era muito alta, era bem legal. Então, claro que tem aquela... O pessoal metia um pouco de louco, Os chineses davam uma moralzinha pra gente aí. Eles colocavam outro valor, mas eu não sei como é que isso funciona pra eles lá, Como que é pra eles isso aí. Sei que todo brasileiro já fez uso disso, Igual o pessoal comprava placa de vídeo aí, não pagava taxa alguma. Então, dropshipping, cara, 2019, 20, dá pra ganhar dinheiro. 26 não dá. Não dá, você tem que ter uma boa base pra começar, tem que ter um bom conhecimento de tudo que envolve você ter um e-commerce. Então, assim, eu acho que a regra é muito alta pra você talvez não ganhar dinheiro, entendeu? Pra você tem que ter uma boa copy, tem que ter um bom criativo, tem que ter um bom material, um bom conhecimento de tráfego pago, traqueamento. E isso envolve dinheiro, conhecimento,
Coisa que talvez, se você está pensando em começar uma coisa nova, você não tem, né? Você está chegando tarde aí, perdeu o seu tempo, perdeu o timing. Próximo, web designer. Cara, se for sobre construir sites e vender esses sites, cara, na década passada era fácil você achar gente para poder comprar o teu site. Hoje em dia não é tão fácil assim. Então eu vou colocar um adendo. O que a gente está considerando aqui como web designer? A pessoa que trabalha para os outros ou que vende para o produto? Eu vou colocar aqui quem vende para o produto e quem trabalha para os outros. Quem trabalha para os outros está fudido assim. Dá para sobreviver, tá? Ganha muita grana? Não. Não, né? É o front-end aí. Dev front-end, ele... Pô, não sei nem se conta como dev, né? Mas o pessoal que faz o front-end aí não ganha muita grana mesmo, não. É uma barreira de entrada muito baixa. Se você vende isso, cara, tem muito potencial. Você sabe vender? Eu já tive um mês onde eu consegui vender aproximadamente uma landing page por dia, tá? Não eram caras, mas isso é um faturamento suficiente para me colocar em um salário de classe A. Isso é dinheiro para você falar assim, beleza, esse mês eu fiz, vou colocar exemplos, tá? Fiz 30 mil, fiz 27 mil, 28 mil. Se pra você não tá bom, porra, tem algum problema na sua vida muito fodido, né? Deve estar usando droga, deve estar se envolvendo com prostituta, não sei. Porque é um bom dinheiro. Então, só que pra isso, eu aprendi primeiro a vender, né? E aí, eu também faço landing page, mas geralmente eu delego. Show de bola? Então, se você sabe vender e você é um web designer, cara, onde você faz, hoje em dia, mais landing page, e eu sei que é mais fácil, se faz com IA, então a dificuldade aqui, cara, não é você criar o site, é você vender, tá? Porque 10 anos atrás, ninguém tinha site, você só falava, pô, eu faço site, pum, beleza, fechou o negócio. Agora, irmão, agora é foda. Todo mundo tem, então tem cliente que eu peguei negociando para criar um novo site, né? E aí você tem que ter uma esteira de produto para poder negociar também, não é simples assim. Então, pense bem se vai ser isso aí para sua vida. Dá para ganhar muito dinheiro, tá? Então eu vou colocar aqui. Tá bem de vida se você tem a sua própria, se você faz sua landing page, você vende seu serviço, se você não é um CLT. Dá para ficar bem de vida, tá? Vai ter que aprender a vender. Vai ter que aprender a fazer cold call, vai ter que aprender a fazer disparo, vai ter que aprender a fazer um follow-up bom, vai ter que ser um bom closer. E eu falei isso na minha análise anterior, onde eu coloco que se você sabe fazer esse exército de um homem só, você consegue empurrar essa porra e fazer todo o processo comercial sozinho. É o ideal? Não. Mas você vai ficar aí ganhando R$2.000? Porra, pelo amor de Deus, né? Acorda um pouco aí, se mexe, pô. Então dá pra você fazer a função aí de tudo, filho. BDR, SDR, Closer, se vira, pai. E executar a porra do site, né? Dá pra ficar bem. Dá pra ficar bem. Se você fizer isso todo dia, 8 horas por dia, tentando negociar, tentando achar pessoas pra fazer site e vender 3, 4, 5 sites que seja, cara, você vai ter uma vida muito mais confortável do que trabalhando como um empacotador. Beleza? StoryMaker, cara, nem sei que porra é essa, entendeu? Não vou colocar. Quer dizer, o que é isso? O pessoal que faz só o story mesmo? Só o social media ali, mas parcial? Não entendi, não. Eu peguei essa lista pronta, tá? Um cara que chama Eric, alguma coisa aqui, ó. Eric Dias. Show. Mano, eu não sei que porra é essa, nunca ouvi falar. Eu vou colocar aqui ó, como fome. Foda-se, entendeu? Videomaker, cara, dá pra você ficar bem, tá? Só que, novamente, cara, você não vai ser videomaker com um iPhone, tá? Você vai ter que ter um bom equipamento, uma boa aparência, uma boa comunicação e vai ter que saber vender. Porém, videomaker tem uma coisa aqui que as demais áreas não têm. Assim como o nicho de esquadria, o nicho de usinagem, o nicho industrial, que é o nicho que é o prospecto, e tem uma declaração seguinte. Cara, você trabalha por recomendação. A recomendação é muito forte. Em partes porque
as pessoas comentam, porque seu trabalho foi muito bem executado e é visível isso, tá? Porque a pessoa sente na hora o resultado, né? Quer dizer, é um produto pronto ali, onde a pessoa já, de ter o produto, ela tem um impacto. Pode ser visual. O videomaker tem isso, tá? Então, o videomaker, cara, dá pra ganhar muita grana. Só que você vai ter que ser correria, vai ter que ter um bom equipamento. Eu vou te falar, cara, dá pra ficar bem de vida, tá? O videomaker que enriquece é porque ele escalou isso, parando de vender a hora dele com trabalho manual, né? Que é ser videomaker, e começou a vender o conhecimento dele, que aí ele enriquece ou enriquece muito, né? Então, porra, mas é outra coisa. E deixando claro aqui, cara, toda profissão que você troca hora por dinheiro, você não vai enriquecer, tá? Numa escala curta, né? Se você for um cara que é um CLT ganhando 30 mil, 40 mil reais, o que é raríssimo, raríssimo, né? Ou um PJ que ganha em dólar, putz, aí dá pra você enriquecer a longo prazo, né? Dá pra você fazer seu pé de meia e aproveitar algum momento bom do mercado e tal. Longo prazo. Então, tá bem de vida se você é videomaker. Mas tem uma barreira de entrada ali, cara. Tanto conhecimento como equipamento. Só que, cara, a coisa anda sozinha. Só você começar e arranjar o primeiro, o segundo, o terceiro cliente. Pronto. O difícil é começar. Essa área é difícil começar. Próximo, suporte WhatsApp. Que porra é essa? Não. Fome, foda-se, eu não sei o que é isso. Porra, foda-se também se eu não sei o que é isso. Growth Hacker, cara. Growth Hacker, se a gente tá falando aqui de agências que vendem esse pacote de growth marketing, né? Eu acho que é essa a ideia, não tenho certeza, tá? Por esse ícone. Eu conheço agências que fazem growth marketing, eles não se chamam de agência, inclusive, né? Chamam de aceleradores. Vou falar pra você, cara, dá pra... Ó, tá, vamos lá. O que você vende como growth hacker, como quando você tem uma agência aceleradora, quando você é uma empresa que acelera negócios, e esse pacote de growth marketing tem uma vantagem muito boa, que é você trabalha ganhando agora o que você ganharia na recorrência ao longo dos meses. Então, se eu vendo um pacote de growth pro cara, eu vou fazer o trabalho que uma agência faria, porém, eu quero meu pagamento já, irmão. Entendeu? No pior dos casos, no cartão de crédito, só que assim, eu vou estar sendo pago já, entendeu? E eu consigo oferecer uma esteira de produtos, né, com implementação, por exemplo, onde eu consigo cobrar mais por um trabalho que não é proporcional. Então, ofereça aqui uma implementação comercial. Vou ensinar a sua empresa, vou ensinar teu colaborador a fazer uma cold call. Né? Vou ensinar o teu colaborador a perder vergonha de falar em uma reunião, teu closer a vender bem, ter uma boa margem de fechamento. Cara, eu posso fazer isso, tá? Inclusive eu faço isso de verdade mesmo, né? Porém, eu não quero fazer isso mês a mês e você me paga uma recorrência, não, cara. Entendeu? Vamos trabalhar aqui 3 meses, 4 meses, 6 meses, e eu faço tudo o que eu tenho que fazer para que você consiga caminhar, porque eu não quero te prender em contrato, tá? Então isso é uma coisa legal para quem trabalha honestamente com growth marketing. Se for sobre isso que esse ícone fala, se não for também eu mudei, foda-se, né? É que eu tô fazendo bagulho aqui. Beleza? Bem legal. Eu não acho. Se você for muito pica, você consegue enriquecer, tá? Só que quem trabalha, quem já teve agência, sabe que, cara, chega uma hora que você não consegue mais escalar. E não é a questão do dinheiro, porque o dinheiro é muito bom. Mas é que lidar com clientes que acham que por te dar dinheiro são donos seus, isso suga a sua energia. Então é bem normal que as agências travem em algum momento. E não é falta de tentativa, não é falta de capacidade. Tem como destravar isso? Tem sim. A gente pode fazer um trabalho aí para poder continuar crescendo, prospectando, e ter o direito, inclusive, que é muito positivo, de você mandar embora seus clientes, cara. Esse é o melhor superpoder que uma agência pode ter, tá? Então, eu vou colocar aqui, tá bem de vida. Se você for muito pico, você consegue enriquecer. Não é o padrão que eu vejo nas agências, tá? O cara ganha 20, 30, 40 mil, mas ele vai ter uma baixa daqui a pouco porque ele vai enlouquecer. Isso eu falo de Prolabore, tá?
faturamento, o cara pode faturar muito dinheiro com essa porra aí. Copywriter, cara. 2020, enriquecia, né? Você falava que era copywriter, fazia uma comunidade e tal, aquela putaria lá do Ícaro. Hoje em dia, cara, passa fome, tá, velho? Nem sobreviver, mano. Não vão te pagar mais que 4 pila, 5 pila aí nas vagas comuns. E olha lá, viu? Tem vaga que paga menos ainda. Eles tratam como sucata. Porque eles acham que o GPT faz o mesmo. E olha só, cara. O criativo tá tão forte que o GPT tem quase o mesmo potencial que você. Porque você não impacta tanto quanto você acha, tá? Você que é copywriter, coloca o pé no chão, tá? Golpista. Legal, hein? Amplo isso aqui. Golpista, cara, enriquece muito, eu nem tenho que pensar muito, tá? Todo mundo que enriqueceu demais e que eu conheço, eu tive contatos com alguns. Então, pude circular bastante ali no Itaim Bibi. Quem é de São Paulo sabe do que eu tô falando. Eu não gosto de São Paulo, mas eu vou para lá algumas vezes, secretamente, né? Nem gosto de falar que eu vou para São Paulo. Mas Itaim Bibi, Jardins, cara, eu conheci muita gente lá que é 171, tá? É um pessoal que tem muita grana e o padrão é sempre o mesmo, né? Eles não falam exatamente com o que ele enriqueceu. Eles não falam com o que eles fizeram para chegar onde eles estão. E não é questão que eu quero saber não, tá? Até porque eles falam abertamente sobre dinheiro, sobre posses. O ponto é, se você não tem exatamente o caminho que você fez para poder falar orgulhosamente para alguém, igual quando o cara tem uma empresa, uma indústria, uma agência, uma coisa séria, ele vai fazer esse rodeio porque ele sabe que o caminho que ele fez é duvidoso, tá? É o pessoal da cripto, o pessoal dos cursos que são black, é o pessoal do dropshipping, que é o que eu chamo entre meus amigos aqui de drop sem shipping, né? O pessoal não entregava, tá? Conheci bastante gente assim. Pessoal das bets, conheci também uns devs aí que na primeira oportunidade fez cassino, que inclusive alguns cassinos não funcionavam, tá? Aqueles que você vê reclamação aí de que não funciona o saque. Bom, golpista enriquece, cara. E aqui no Brasil, na internet, especificamente, né? Roubar é uma coisa muito positiva, muito fácil você se dar bem roubando, tá? Você não vai ter prejuízo com isso, você não vai ser crucificado por isso. Então a gente conhece muito golpista, a gente sabe que é golpista, igual o Pablo Marçal, por exemplo, e ele tá na crista da onda há muito tempo. Ele tá na crista da onda, ganhando dinheiro, reputação, sendo endeusado há muito tempo, tá? Editor de vídeos dá pra sobreviver. Por que eu falo isso? Tá. Cara, CapCut é foda, né? Porque se você for fazer vídeo por conta pra você postar e tal, aí eu acho que não se enquadra. Então aqui a gente tá falando de prestador de serviço, porque tem ali TikToker e YouTuber, né? A gente tá falando aqui de editor de vídeo, cara que é CLT, o cara que presta serviço, tanto como CLT como por conta. Se você for um bom vendedor e você conseguir alguns clientes ali e tal, você consegue ganhar bem. Só que se ganha bem, cara, não é nem o tá bem de vida, entendeu? Claro que eu vou colocar aqui o que eu considero cada etapa, tá? Eu deveria ter falado isso no começo. Fome, você não consegue custear a sua vida nem ajudar ninguém. Dá pra sobreviver, você consegue custear a sua vida, então pagar um aluguel, água, luz, comida. Ter um pouquinho de lazer ali, entendeu? Só que você não consegue ajudar ninguém. E as contas são apertadas, você fica fazendo conta. Tá bem de vida, cara. Pra mim, então, tá. Colocando em preços, até ali uns 5, 6k é o dá pra sobreviver. Mas começa ali em 2 pila, 3 pila, que, pô, o pessoal que é deslocado da realidade não sabe, mas tem gente que vive com isso, tá? Tem gente que paga uma kitnet, come o que dá pra comer, e tem uma vida até que feliz, tá? Feliz. O cara não é triste por conta disso. Ganha 2 pila e meio, entendeu? Aluga kitnet, aluga quarto, divide e tal, foda-se. Então, só que é uma vida dura, é fazer com o time o tempo todo. Tá bem de vida, vou colocar. Então até 6 pila assim dá pra sobreviver. Porque aí, pô, 6 pila, o cara ele já vai alugar um lugar pra ele vai
comprar as paradas dele e ele vai ter o lazer. Só que a margem para ele juntar dinheiro, por exemplo, cara, ele não consegue investir, por exemplo. Ele consegue fazer só reserva de emergência. E uma vez ou outra ele vai precisar, entendeu? Se um familiar precisar, ele vai secar a fonte dele. Então, por isso que eu falo. Eu sei que 6K não é pouco, tá? Pô, 6K ali pra frente e tal, tá bem de vida, mano. E eu vou colocar. Isso é muito amplo, tá? Porque eu também de vida. O cara que ganha 10 mil, ele tá muito bem de vida, tá? Ele consegue arcar com um carro, um aluguel, talvez um filho, uma esposa, tudo muito enxuto, sem luxo algum. E ele consegue guardar um dinheirinho. Então vou colocar em valores aqui, tá? Tu vai financiar um carrinho aí, um sedazinho médio. Pô, tu vai pagar 1.400 pila no financiamento. Tu vai alugar um bom lugar. Bom lugar, vamos colocar assim, você vai alugar um apartamento, ou você vai financiar e vai pagar a parcela no apartamento, numa casa. Apartamento é muito mais barato, você acha bons apartamentos, porém pequenos, por volta de 190, 250 mil aqui no interior de São Paulo. Inclusive, tudo isso que eu tô falando vale só pra fora da capital. Capital é um lixo, capital é uma bosta, tudo é caro. Todo mundo passa fome naquela porra lá se não for golpista, beleza? Ou se não for família. Show. Porque no lugar é o inferno. Então, fora da capital. Tem apartamentos de 150 até 250 pila. E são bons apartamentos, entendeu? Você mete uma reforminha ali, só é pequeno, né? E fica bonitinho e tal, perfeito. Compra um carrinho médio. Cara, você vai gastar ali 900 pila no financiamento barra aluguel, tá? Quer dizer, tô falando no caso aqui que minha irmã paga mais ou menos isso. Dá pra pagar mais com esse salário de 10 mil. Daí você arca com um carro, um sedã médio e... que mais? Um luxo, né? Tipo assim, putz, uma parcela de um telefone do ano e tal. Uns rolês, uma viagenzinha. Ajuda a mulher, tem um filho. Se você for solteiro, aí é dinheiro pra caralho, tá? 10 mil é dinheiro pra caralho pra quem é solteiro. Tu vai gastar aí 2,5 pila pra ter uma vida confortável num apartamento e pagando todas as contas. E a parcelinha do carro, né? E apartamento pequeno, caralho. Não é porque você vai ganhar 10 mil que você vai morar num apartamento grande. Tá solteiro, pô. E sobra bastante grana, né? Dá pra colocar ele numa reserva de emergência e tal. Claro que você não pode ser idiota. Então, só que isso é uma vida completamente diferente pro cara que ganha 20 mil. Que eu não acho que você enriquece ganhando 20 mil, tá? Mas você tá muito melhor que o cara de 10. Então, o cara tá muito bem de vida, entendeu? Não coloquei esse tier, mas o cara tá muito bem de vida. São coisas diferentes. O enriquece, cara, é quando você para de vender sua hora por dinheiro. O dinheiro consegue andar sozinho, você consegue investir. E você para de fazer conta. Isso é muito diferente pra cada um. Entendeu? Eu moro numa casa quitada, tenho um carro quitado. Tô dando um exemplo, tá? Não tô falando da minha vida aqui. E ganho 20 mil por mês, 30 mil por mês. Cara, eu acho que dá pra enriquecer, entre muitas aspas aí. Com paciência, consistência, investindo bastante. Só que depende muito da vida da pessoa, porque se a pessoa gosta de uma vida cara, pô, fudeu, irmão. Se você viajou uma vez, você nunca mais quer parar. E aí você não vai enriquecer ganhando 30 mil, porque é caro viajar. Se você gosta de carro caro, fudeu. Você vai gastar metade desse valor com carro. Já não dá pra enriquecer. Então, eu vou colocar aí que quando você para de ter que trocar hora por dinheiro e quando você tem um negócio que tá crescendo mês a mês, ano a ano, você vai enriquecer a partir dos 30. Porque a gente tá falando aqui de uma pessoa que vai conseguir corrigir a inflação, talvez vai superar, se tiver um modelo de negócio, e que ela não depende da hora de disposição dela para poder ganhar dinheiro. Então, o cara que ganha 30, 32, 34, 36, ele vai aumentando, ele consegue mais clientes, ele consegue aumentar o ticket médio dele, ele vai enriquecer. Tá? É só não fazer bosta ao longo do caminho. Enriquece muito, irmão. A gente tá falando aqui dos milhões, tá? É o cara que encosta numa parada e essa parada vira um negócio milionário, entendeu? A gente tá falando aqui do cara que consegue ter um negócio que vai faturar. Vai faturar não, que vai colocar limpo na mão dele 200 pila. E ele vai partir pra outro, ele vai conseguir mais 200 pila, entendeu? E essa engrenagem não para, tá? Conheço pessoas assim que todo ano tá com um negócio novo funcionando muito bem e ninguém conhece, tá? Porque né, são pessoas que estão fora da internet. Que é a melhor vida possível, inclusive. Ter dinheiro e não ser reconhecido
na internet ou pelas pessoas na rua, garanto pra você que é a melhor vida que tem. Programador. Cara, se você for um programador pica, muito competente mesmo, assim, você consegue ficar bem de vida. Entendeu? Tem um colega que trabalha com BI, ele não é programador, tá? Mas ele é muito pica e ele conseguiu uma vaga onde pagava 2,5 dólar, o que é um salário comum na gringa para ele ser analista de BI, para ele trabalhar com BI, né? Se você é um programador e você consegue um salário médio dos States, por exemplo, por conta de contato, por conta de capacidade técnica, e se você tem inglês fluente, pode também ser na Europa, pode ser em qualquer outro lugar. Ou aqui no Brasil, se você consegue entrar numa grande corporação e arcar com uma responsabilidade muito grande, cara, você vai conseguir ganhar bem aí. Entendeu? Entra naquela matemática que eu falei, 10, 15, 20 pila. Tá bom, tá? Afiliado, cara, fome absoluta. Já foi bom. Hoje em dia não é mais. Não tem muito o que explicar, tá? Inclusive o programador tem um... Vou voltar aqui, mas tem um adendo, tá? Programador, se você vender seu serviço, você ganha muito dinheiro. Só que o perfil de um cara que é programador é ser um cara que não sabe falar. Um cara que não sabe se comunicar, um cara que não sabe se vender. Então, por isso que eu falo. Não, se fosse um outro caso, ele poderia enriquecer. Tem algumas exceções que trabalham com segurança, que trabalham com criação de software mesmo, assim, pontuais, onde os caras ganham uma tonelada de dinheiro, tá? A gente fez uma venda ano retrasado num software para uma empresa de exportação que custou 100 mil reais. E isso só foi delegado, né? Eu não sei programar, sou um bosta programando. Sei jogar, pô, sou bom jogando. Mas assim, dá pra ganhar muito dinheiro, tá? É só fazer uma entrega adequada. Então, é isso. Afiliado, cara, não tem como, esquece essa porra aí. Já foi o tempo. Tá atrasado quem tá virando afiliado agora. Cada um ganha um pouquinho de dinheiro. Então, pra quem que é bom? Pra quem é o dono do produto, preferência um produto viral. Show. Designer. Cara, dá pra você sobreviver. É uma profissão que eu gosto muito. Eu sou um cara bem artístico assim. Mas eu não gosto do caminho que tá levando em relação às IAs, né? Porque no começo os designers brincavam, né? Ironizando o fato de pessoas falarem que a IA vai roubar o trabalho deles. Porque estava muito distante. Infelizmente, hoje em dia não está tão distante assim, tá? Se você consegue fazer o uso da IA para ser um designer que produz muito, beleza. Você até consegue ganhar um dinheiro legal trabalhando por conta. Só que, cara, é uma vida muito cansativa, entendeu? Eu não acho que é justo, não acho que deveria ser assim, mas é assim que é, né? A realidade, ela é um pouquinho dura mesmo. Então, eu vou colocar aqui, tá difícil conseguir trabalho por conta. Se você conseguir um bom emprego, dá pra você sobreviver bem. Sim, dá pra você ganhar 4, 5 pila. Só que, conhecendo o mercado de agência, que é o que mais contrata designer, não é o que pagam, tá? Infelizmente, eles pagam 2, 3 pila. Ganhar menos que 2 é equivalente a fome. Vamos colocar esse número aí. Streamer, fome absoluta. Nem todo mundo nasceu pra estar na câmera e nem todo mundo tem sorte, né? Então, eu acho que tem 3 formas assim de você dar certo como streamer. Isso é uma conversa que eu tenho muito tempo com meus amigos, né? Porque eu sou fissurado em jogo online. Cara, ou você joga muito, então você é um cara muito bom em jogos que são famosos. Exemplo, Counter-Strike, né? CS, agora o CS2. Valorant, LoL, talvez um Dota ali, mas o Dota é bem nichado. Pelo menos o pessoal é muito fiel. Se você for muito bom nesses jogos competitivos, muito bom mesmo assim. Tô falando aqui do cara que é 21 GC no CS, ou 10 Faceit, do cara que é Radiante, ou Imortal 2, Imortal 3, ele brigando pra ser Radiante no Valorant. O cara que é GM pra cima na Grandmaster, pra cima no LoL. O Dota eu não sei os rating lá, mas é por número. Então o cara que é Raelo e é muito bom, ele consegue pegar pessoas que querem aprender, querem ver um cara bom jogando, né? Preferência se ele não for um saco de pessoa. Se você não tem esse caminho, porque isso é muito raro, você tem que ser muito, muito, muito carismático. E aí tu pode ser um lixo jogando. É igual o Casimiro. Entendeu?
igual o Gordox, né? São exemplos toscos aí, mas os caras são muito carismáticos, eles são engraçados, né? Igual o Mukalol. Enfim, deu pra entender, né? São pessoas que são carismáticas, o pessoal gosta e acompanham por isso, tá? Eles acompanham por isso, não é pela capacidade de jogar. A terceira forma é se você der muita sorte e for empurrado, ou algum amigo dar certo, ou algum cara muito grande gostar de você e começar a te gankar, te empurrar pra frente, ou se você viralizar alguma coisa, entendeu? Então, o Casimiro, por exemplo, ele viralizou no Eurotruck, pô. E aí depois ele pegou essa galera e segurou elas vendo o react, né? E o pessoal gostou muito, tá? Coach, cara, coach dá pra sobreviver, já deu dinheiro, tá? Vamos colocar coach aqui como cara que também trabalha com implementação comercial e não é golpista. Se você só for golpista, se você não tem nenhuma competência real de coach, você vai passar fome. Então, isso é muito amplo, mas eu não quero me alongar aqui. YouTuber, cara, dá pra sobreviver. Mas eu vou colocar aqui, é entre sobreviver e passar fome, tá? Tem 1 bilhão de canal de YouTube e assim, 0,0000001 vai dar certo. Não leve como parâmetro o cara que ficou milionário e tem Porsche e tal. Isso não é parâmetro. Ele bebeu água limpa e ele deu sorte, tá? São duas coisas importantíssimas. Não tem metodologia para você crescer um canal. A não ser que você queira ser escravo de um meta. Se você quiser ser escravo de um meta, né, no sentido de uma forma certa de você viralizar e tal, e ganhar um troco, beleza, mas assim, isso não é vida para ninguém, cara. Entendeu? Você depende muito de ficar usando táticas covardes para poder farmar um pouco de view. E não é garantia que você monetize, né? Igual aconteceu com o pessoal que fez vídeo de IA. Storytelling de IA, beleza? TikToker, fome, paga muito pouco, tá? Se for pensar só TikToker, porque eu vi que tem influencer ali. Paga muito pouco. Então você monetiza. Caralho. Você monetiza como TikToker de maneira vertical, né? Você coloca uma esteira de coisas que você faz por ser TikToker, né? Um TikToker hypado. Mas pensando em AdSense e na dificuldade que é grindar nessa plataforma, cara, não vale a pena. Fome absoluta. Influencer. Cara, tá bem de vida, tá? E o principal problema é você superar a barreira da vergonha e ser um bom comunicador. Só que são duas competências que você consegue treinar. São duas competências que são individuais e subjetivas. Então você consegue, do seu jeitinho, atender esses requisitos, né? Ser uma pessoa com uma boa comunicação que prende as pessoas e tal. E a vergonha também. Você não tem que ser um cara extrovertido que fala que nem um idiota, mas você pode ser um cara que fala bem olhando pra câmera dentro do seu quarto. É uma barreira de vergonha que você passou. Infoprodutor, fome, cara. Se você não for golpista, fome. Se você for golpista, enriquece. Tá? Se você for golpista, se você faz algo muito tentador, algo muito com um pezinho ali no nicho black, enriquece. Vai depender da sua honestidade, né? Da sua vontade de manter o teu caráter em pé. Social media, cara, isso aqui dá para sobreviver, mas vai pagar muito pouco, tá? E aí, gestor de tráfego, que é o que eu tenho mais experiência, é a área que eu comecei na internet, a área que me deu essa caminhada toda, né? Inclusive quando eu já estudava tráfego pago, quando eu comecei a fazer dropshipping, cara, eu vou te falar, tá ruim demais. Eu conheço muita vaga, que nem eu falei em outro momento, que eles não pagam mais de 4 mil reais. Cara, é difícil pagar mais de 4 mil reais se você for CLT. Então, só que assim, dá pra você ficar bem de vida, tá? Vamos colocar aqui. Tem vagas que vão pagar 2,5 mais a comissão, né? Que é um valor por conta que você opera. Se você for um cara muito competente e aguentar o tranco de segurar 10, 15 clientes e primeiro passar nessa vaga, né? Beleza. Agora, eu não acho que esse é o padrão das vagas, tá? A vaga tá ruim mesmo, assim. Uou. Uou. Quem que é esse ambiente passando? Tá.
A maior parte das vagas pagam 2,5 fixo. E já era, irmão. Já era, irmão. Se você vai atender 10, 20 clientes, foda-se. E nesse caso você fica bem fudidinho, tá? Então, se você consegue pegar cliente por conta e vender tráfego pago, você vai ficar aqui, ó, bem de vida. Se você não for um cara pica, se você não souber se comunicar, se você não souber vender, você vai cair pra cá, ó. Dá pra sobreviver. Se fosse em 2020, onde você ia pegar esse seu conhecimento de tráfego e subir produto, porque aí você abre para várias áreas, né? Então você faz o dropshipping bem feito, você vende como afiliado, ou você cria o seu infoproduto de tráfego pago, você ajuda youtubers, cara, tudo isso aqui termina em tráfego pago, aí você enriquece. Mas isso 2020, 2021, tá? Eu ganhei um dinheiro legal, eu tinha um excelente salário, já trabalhei para mais de uma agência, né? Então, e já tive salários baixos, já tive salário alto, já tive salário de 4,5 mais comissão, podendo bater 9, 10 no mês, dá pra ver bem, né? Só que eu demorei pra ter esse estalo e comecei a trabalhar por conta, tá? Eu cheguei tarde, cara. Então, nesse caso, hoje em dia, tá? Se você não for uma pessoa muito fora da curva, dá pra sobreviver. Você não vai ficar nem bem de vida se você não vender por conta própria. Qual que é o cenário ideal para quem é tráfego pago? Cara, entra numa agência, aprenda, fique capacitado, seja uma pessoa capaz, estude, pegue a parte que nenhum pessoal de tráfego pago quer aprender, que é você fazer um traqueamento completo, tá? E as ferramentas de BI, que é para você ter uma boa análise de dados. E sobe para cá, irmão. Como que você vai subir para cá? Você vai pegar 1 ou 2 clientes por conta própria. Mesmo que você ganhe pouco, tá? Como um CLT, então você ganha 2,5, 3. E você pega 2 clientes pagando, sei lá, 1.500 cada um. Opa, sua vida mudou, tá? 2 clientinhos pagando 1.500 cada um, 3 pila, mais 3 pila o teu salário. Você fica bem. Longe de ser rico e longe de parar de fazer conta, né? É o caso que eu falei do pessoal que, porra, é diferente o cara que ganha 10, o cara que ganha 20, né? Mas você consegue chegar rápido em 10 pila aqui. Entendeu? Rápido mesmo, assim. Você consegue ganhar 10 pila em 3 meses aí, correndo que nem um louco atrás da moeda. Então, vai ficar oscilando, cara. Depende muito da sua capacidade. Eu vou colocar aqui como dá para sobreviver, porque eu sei que esse é um padrão mais comum, né? Show de bola? E agora, de acordo com o meu pensamento aqui, eu vou organizar isso, porque eu sei que quanto mais para esquerda, melhor, né? Então, fome. Qual passa mais fome? Cara, copywriter, eu acho, viu? Copywriter, dropshipper, o cara pode ser golpista, afiliado também. Vou colocar streamer depois. Story maker eu não sei o que é, vou colocar por último porque eu não sei o que é. É isso. Do que passa mais fome pro que passa menos fome. Não sei o que é Story maker. Dá pra sobreviver. Tráfego pago é o melhor desse aqui, viado. Papo reto. Melhor que tem. Dá pra. Porque é muito alcançável você subir. Editor de vídeo, designer e social media, salário parecido. Hoje em dia sem muita perspectiva de escala. Coach e youtuber ficam junto na pindaíba. Meio bosta, tá? Fala pra você, pra passar fome nessas duas também não é muito difícil não. Tá bem de vida. Um programador que é bem formado, tá? Videomaker depois, web designer, growth hacker fica junto. Influenciador por último porque é muito RNG, é muito aleatório. Enriquece muito, mantém. Então é isso. Não tem muito mais o que falar. Acho que ficou longo, né? Era pra ser mais curto, ficou muito. Puta, 40 minutos, caralho, eu não consigo falar pouco, mano. Desgraça, velho. Mas é isso. Valeu, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus.